O cavalo mais fraco da fazenda foi deixado de lado, enquanto todos riam e diziam que ele não valia nada. O fazendeiro tentou defendê-lo, mas foi humilhado em público. Até que seu filho deu um passo à frente, olhou para o animal e disse algo que ninguém esperava. As mãos do fazendeiro começaram a tremer, e toda a fazenda caiu em um silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol da manhã já estava forte sobre a fazenda Sol Nascente, perto de Ribeirão Preto. O ar cheirava a poeira, café fresco e esterco. No galpão principal, os peões se reuniam para as ordens do dia. O som de cavalos relinchando e bois mugindo era alto. No meio do barulho, a voz grossa de Mariano se destacou, seguida de uma gargalhada. "Olha só, o campeão acordou!" Todos viraram. Relâmpago, o cavalo baio, acabava de sair de sua baia e, ao dar os primeiros passos no pátio de terra batida, quase encostou as patas dianteiras uma na outra, vacilando por um segundo. Ele se recompôs com um ar deslocado, como se o próprio chão fosse uma surpresa. Zé Rocha, enrolando um cigarro de palha, deu uma risadinha e cutucou o homem ao lado. "Cuidado, hein, Mariano? Se ele tropeçar no seu pé, você quebra a perna do bicho." Outras risadas se espalharam pelo grupo. Relâmpago apenas ergueu a cabeça, suas orelhas móveis apontando para um lado e para outro, captando cada som de zombaria. Seus olhos escuros pareciam grandes e um pouco tristes. "Parece um cabrito aprendendo a andar", continuou Mariano, cruzando os braços fortes. "Não sei por que o velho insiste em dar ração para esse coisa, nem para puxar carroça ele serve. Dá pena." "Da pena é da sua vista, Mariano." Uma voz grave cortou o ar como um facão. As risadas morreram na hora. Seu Otávio estava parado na porta do escritório, um velho chapéu de couro na cabeça, a camisa de manga comprida já manchada de suor. Seu rosto, marcado pelo sol e pelas rugas, estava sério. Ele caminhou com passos pesados até o centro do grupo, seus olhos castanhos passando de um peão para o outro, até pousarem em Relâmpago. O cavalo, ao ver o dono, parou de andar e ficou quieto. "Esse cavalo come da minha ração, bebe da minha água e fica no meu pasto", disse Otávio, e cada palavra saía dura, cravada no silêncio que se fizera. "Enquanto for assim, ninguém abre a boca para falar dele, entenderam?" Os peões baixaram a cabeça murmurando "sim, seu Otávio". Mariano ficou com o queixo firme, mas não contestou. Zé Rocha assobiou baixinho, admirando a cena. Otávio se aproximou de Relâmpago. Ele não fez carinho, apenas olhou para o animal e por um instante, algo em seu rosto duro pareceu rachar. Um brilho de dor passou por seus olhos. Ele levantou uma mão calejada e quase tocou o pescoço magro do cavalo, mas abaixou-a antes de fazer contato. "Vai lá pro pasto do fundo", ele ordenou, mas sua voz soou um pouco mais baixa. Relâmpago pareceu entender. Deu meia volta com aquele trote desengonçado e começou a se afastar, tropeçando levemente em uma pedra solta no caminho. Otávio fechou os olhos por uma fração de segundo. Quando os abriu, a dureza havia voltado. "Mariano, você e sua turma vão para o curral número 3. Tem que separar 20 cabeças para o frigorífico. Zé Rocha, o cercado do gado leiteiro precisa de arrumo. Vai vendo o que dá para fazer." Aos poucos, o movimento da fazenda voltou ao normal. Os homens se espalharam. Otávio ficou parado um momento a mais, olhando para a direção em que Relâmpago havia sumido, atrás do galpão. Ele tirou o chapéu, passou o braço pela testa e suspirou. Um suspiro que parecia carregar o peso de anos. Do lado de fora da cerca do pátio, escondido pela sombra de um enorme jatobá, Luca observava tudo. Ele estava sentado no chão, os joelhos encostados no peito. Um livro sobre a flora do cerrado estava aberto ao seu lado, mas ele não lia. Assistira a toda a cena em silêncio. Viu as risadas, viu a vergonha de Relâmpago, viu o pai intervir. E viu, mais claramente do que qualquer um, a dor que passou no rosto de Otávio. Luca tinha os olhos verdes da mãe, e eles eram como duas lentes que captavam tudo. Ele não precisava ouvir as conversas dos peões para saber o que pensavam. Sabia que Mariano achava Relâmpago inútil. Sabia que Zé Rocha, por trás das piadas, era só um homem tentando deixar o dia mais leve. E sabia que seu pai estava preso em uma gaiola de tristeza, e a porta daquela gaiola parecia ter sido jogada fora. Ele
Ele pegou uma pedrinha lisa do chão, virou-a nos dedos e guardou no bolso da bermuda suja de terra. Era um hábito. Pedrinhas, sementes, penas, pequenas coisas que a natureza largava e que ele guardava como lembranças. Se levantou sem fazer barulho. Enquanto os homens se ocupavam com o trabalho barulhento, ele seguiu pelo caminho de terra que levava ao pasto do fundo. O pasto do fundo era o menos cuidado da fazenda Sol Nascente. A cerca era mais velha, a grama era mais alta e cheia de ervas do cerrado. Era lá que Otávio deixava Relâmpago, longe do movimento e, principalmente, longe dos olhares. Luca encontrou o cavalo perto de um pequeno córrego que cortava a propriedade. Relâmpago estava bebendo água, mas suas orelhas se moveram antes mesmo de Luca chegar perto. O cavalo levantou a cabeça, gotas escorrendo de seu focinho, e olhou para o garoto. "E aí, amigo?", disse Luca, em um sussurro que quase se perdeu no murmúrio da água. "Mais um dia de guerra, né?" Ele atravessou a cerca de madeira solta e se aproximou devagar, sem pressa. Relâmpago não se afastou. Permaneceu parado, observando Luca com aquela atenção profunda. Quando o garoto estava a um braço de distância, estendeu a mão lentamente e deixou que o cavalo sentisse seu cheiro. "Eles não entendem", continuou Luca, falando mais para si mesmo do que para o animal. "Eles acham que você tropeça porque é ruim, mas não é, você só está escutando." Luca sabia disso. Passara muitas tardes observando o relâmpago. Percebera que antes de dar um passo falso, as orelhas do cavalo se mexiam de um jeito específico, como se estivesse ouvindo algo por baixo da terra. Vira ele parar de repente em um trecho plano e liso, apenas para instantes depois, um cão passar correndo ali perto, fazendo o chão tremer de um jeito que só Relâmpago percebera primeiro. O cavalo não era lerdo, era cauteloso. "Você ouve o mundo inteiro", sussurrou Luca, encostando a testa na testa do animal. O pelo era áspero e quente. Relâmpago soltou um ar forte pelo nariz, um sopro quente no pescoço do garoto, e ficou ali, compartilhando o silêncio. Esse era o refúgio de Luca. Enquanto a fazenda era um lugar de força, de trabalho duro e de vozes altas, aqui, na companhia daquele cavalo rejeitado, ele encontrava paz. Era como se Relâmpago também preferisse o silêncio, como se os dois falassem a mesma língua sem palavras. De volta à casa grande, o silêncio era de um tipo diferente, era pesado. A casa era espaçosa, com móveis antigos de madeira escura e fotografias em preto e branco nas paredes. A fotografia maior era a de Clara, uma mulher de sorriso tranquilo e olhos claros. Estava na sala de estar, e Otávio passava por ela várias vezes ao dia, mas raramente parava para olhar. Naquela noite, o jantar foi como sempre, Otávio e Luca sentados na mesa grande de jacarandá. A cozinheira, Dona Nena, serviu arroz, feijão, bife e uma salada. O barulho dos talheres nos pratos era o único som. Otávio comia com a cabeça baixa, mastigando devagar, seus pensamentos longe dali. Luca olhava para o pai tentando encontrar uma brecha, uma palavra para começar. As palavras sempre sumiam, travavam na sua garganta. "O pasto do Curral 3 está precisando de mais capim", disse Otávio de repente, sem levantar os olhos do prato. "Amanhã você pode ajudar o Zé Rocha a levar mais algumas roldanas." "Tá bom", respondeu Luca baixinho. Outro silêncio. Luca espetou um pedaço de bife. O relâmpago hoje... Ele quase caiu. Otávio parou de mastigar. Ele olhou para o filho e sua expressão era difícil de ler. "Cavalo tropeça, faz parte." "Mas eles riam dele", insistiu Luca, sentindo um nó se formar no estômago. "E eu fiz eles pararem", disse Otávio, e sua voz tinha um tom final. Ele retomou a refeição, sinalizando que o assunto estava encerrado. Luca abaixou a cabeça. Era sempre assim. Um muro. Ele queria dizer: "Pai, eu sei que você cuida dele porque a mamãe amava aquele cavalo." Queria perguntar: "Você também sente que um pedaço da gente morreu com ela?" Mas as palavras eram como pássaros assustados, fugindo antes de voar. Otávio terminou de comer primeiro. Levantou-se, pegou seu prato e levou até a pia. Parou na porta da sala olhando para a fotografia de Clara por um longo momento. Seus ombros, largos e fortes, pareceram cair um pouco. "Não fique até tarde lendo", ele disse sem se virar. "Amanhã o dia começa cedo." "Sim, senhor."
Otávio saiu da cozinha e seus passos pesados ecoaram no corredor, subindo as escadas. Luca ficou sozinho na mesa enorme. A casa parecia ainda maior à noite, cheia de sombras e memórias. Ele terminou de comer em silêncio, lavou seu próprio prato e, em vez de subir para seu quarto, pegou uma lanterna pequena e saiu pela porta dos fundos. A noite na fazenda era viva, com o som dos grilos e o farfalhar dos animais no escuro. A lua estava quase cheia, iluminando o caminho. Luca não foi para o pasto do fundo. Seguiu por uma trilha estreita que ele mesmo conhecia, que levava a um pequeno barracão de ferramentas velhas, abandonado na beira de um laranjal. Dentro do barracão, a lanterna revelou um espaço limpo num canto. Havia um cobertor dobrado, uma garrafa de água e uma sacola com algumas cenouras e maçãs. E ali, amarrado em um poste resistente, estava Relâmpago. O cavalo puxado para lá depois do anoitecer, uma pequena rebelião silenciosa de Luca. Ele não gostava de pensar no cavalo sozinho no pasto escuro. Trouxe uma maçã, disse Luca, sentando-se em um velho banco de madeira. Relâmpago aproximou a cabeça, e seus lábios suaves pegaram a frata da mão do garoto. Luca acendeu a lanterna e a apoiou no chão, criando um círculo de luz aconchegante no barracão escuro. Hoje eu vi o olhar do pai, começou Luca, enquanto Relâmpago mastigava. Quando ele te defendeu, parecia que ele estava vendo a mamãe. É isso, né? É por isso que ele te protege. Relâmpago terminou a maçã e encostou a cabeça no ombro de Luca, como se concordasse. O garoto fechou os olhos, sentindo o calor do animal. Às vezes eu acho que ele tem medo de mim, confessou Luca, sua voz um fio de som no escuro. Porque eu tenho os olhos dela. E toda vez que ele me olha, ele lembra, e a dor volta. Ele passou a mão pelo pescoço magro de Relâmpago, sentindo os músculos sob a pele. Mas você lembra ela também, e ele não te afasta. É estranho. Relâmpago soltou um suspiro profundo, um som que era quase humano. Luca sorriu sem humor. Amanhã, ele sussurrou, uma ideia começando a se formar em sua mente, tímida como um broto. Amanhã, bem cedo, antes de todo mundo acordar, a gente vai dar uma volta. Só nós dois. Vamos explorar o caminho do córrego depois da curva. Você lembra do caminho que a mamãe gostava? O cavalo pareceu ficar mais atento, suas orelhas apontando para Luca. Talvez a gente encontre alguma coisa dela por lá, algum sinal. Era um pensamento bobo, ele sabia, mas era algo para segurar, algo para fazer com que a ligação entre ele, o cavalo e a memória de Clara se sentisse viva. Algo que talvez, de um jeito que Luca ainda não entendia, pudesse um dia alcançar seu pai do outro lado do muro de silêncio. Luca apagou a lanterna e ficou sentado no escuro, com apenas a luz da lua entrando pelas frestas do barracão. Relâmpago permaneceu ao seu lado, quieto. Lá fora, na vastidão escura da fazenda sol nascente, um novo dia se aproximava, trazendo consigo a visita de um homem de cidade e o som de risadas que mudariam tudo para sempre. A manhã seguinte começou com o cheiro de terra molhada. Luca acordou no barracão, com o pescoço dolorido de ter dormido encostado na parede de madeira. Relâmpago já estava acordado, mastigando calmamente o feno que Luca deixara para ele. O primeiro raio de sol entrava pelas frestas. Bom dia, sussurrou Luca, espreguiçando-se. Cumprira sua promessa. Bem antes do sol nascer, os dois tinham seguido pelo córrego, adentrando uma parte mais fechada da fazenda, onde as árvores eram mais grossas e o ar mais fresco. Relâmpago se movera com uma cautela diferente, cheirando o ar, suas orelhas virando para sons distantes. Luca não encontrara nada que pertencesse à mãe, apenas a sensação forte de que ela teria amado aquele lugar silencioso. Ele levou Relâmpago de volta ao pasto do fundo antes que qualquer peão pudesse notar sua ausência. Enquanto soltava o cavalo, ouviu o som de um motor diferente se aproximando. Não era o ronco dos tratores velhos da fazenda. Era um som mais suave, mais potente. Luca correu até a cerca principal. Um carro grande e muito limpo, da cor de vinho, levantava uma nuvem baixa de poeira no caminho da sede. Ele nunca vira um carro daqueles na sol nascente. Na varanda da casa grande, seu Otávio já estava parado, observando a aproximação do veículo. Ele vestira uma camisa menos poída, mas seu rosto não mostrava boas-vindas, mostrava cautela. Zé Rocha surgiu da porta dos fundos, secando as mãos em um pano. "Visita fina, seu Otávio?" perguntou Zé, encostando-se no batente. "É o tal do Arlindo Montenegro", respondeu Otávio, sem tirar os olhos do carro. "O comprador de gado de São Paulo.
Falaram que ele paga bem, mas que gosta de aparecer. O carro parou com um leve rangido de freios. A porta do motorista se abriu e um homem saltou. Era alto, vestia calça clara e uma camisa polo que parecia nova. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente penteado. Ele olhou para a casa, para os galpões, com um ar de quem avalia cada detalhe. A porta do passageiro se abriu e uma garota mais ou menos da idade de Lucas saiu. Ela usava um vestido simples, mas de um tecido bom, e seus olhos escuros percorreram o lugar com curiosidade, sem medo. Otávio desceu os degraus da varanda. Senhor Montenegro, seja bem-vindo. Arlindo Montenegro estendeu a mão com um sorriso largo, que não chegava aos olhos. Seu Otávio, finalmente conheço a famosa Sol Nascente, e este deve ser o seu filho, disse, olhando além de Otávio, para Luca, que permanecia parado ao lado da cerca. Meu filho, Luca, confirmou Otávio com brevidade. Luca, vem cumprimentar. Luca se aproximou devagar, cumprimentou o homem com um aceno de cabeça e um bom dia, quase inaudível. Sua atenção estava na garota, que lhe dirigiu um pequeno sorriso antes de olhar para os cavalos no curral próximo. Esta é minha filha, Sofia, disse Montenegro, pousando uma mão no ombro da menina. Insistiu para vir, quer ver os animais. Criança da cidade, acha que fazenda é zoológico. Ele riu de sua própria frase. Sofia corou levemente, mas não disse nada. Vamos direto ao assunto, disse Otávio, guiando Montenegro na direção do curral onde o gado selecionado estava. Separamos os melhores animais como combinado. Os homens começaram a caminhar, com Montenegro fazendo comentários altos sobre o preço da arroba, sobre a qualidade do pasto. Zé Rocha os seguiu, ficando um pouco para trás. Luca ficou para trás, observando. Sofia também não seguiu o pai. Ficou parada, olhando para os potros num piquete ao lado. Eles são bonitos, ela disse de repente. A voz era clara, sem medo. Luca assentiu. São. Você cuida deles? Mais ou menos, gosto mais de observar. Sofia olhou para ele. Observar o quê? Como eles se comportam? Qual é o mais corajoso? Qual é o mais cuidadoso? Luca apontou para um potro malhado que ficava um pouco afastado dos outros. Aquele ali, por exemplo, ele parece desligado, mas é o primeiro a perceber quando algo estranho se aproxima. É como um vigia. Sofia ficou impressionada. Meu pai só observa o preço das coisas. Luca não soube o que responder a isso. Um ruído de risadas grossas veio da direção do curral principal. A voz de Montenegro dominava. E onde estão os seus famosos cavalos de trabalho, seu Otávio? Ou essa fazenda só cria boi? Tenho meus cavalos, respondeu Otávio, sua voz tensa. Vamos ver então. Um bom cavalo é o espelho do fazendeiro, não é? Lucas sentiu um frio na barriga. Sem pensar, começou a andar na direção do curral, com Sofia seguindo-o curiosamente. Quando chegaram, Montenegro, Otávio, Zé Rocha e mais alguns peões, incluindo Mariano, estavam na cerca do grande cercado onde os cavalos usados na lida ficavam durante o dia. Os animais eram fortes, musculosos, com pelagens brilhantes. Eles representavam o orgulho da fazenda. Montenegro assobiou, apreciativo. Agora sim, esses sim são animais, dá para ver a qualidade. Seu olho percorreu o grupo e então pousou em um ponto mais afastado, perto do bebedouro. Lá, sozinho, bebendo água com sua postura desengonçada, estava Relâmpago. Otávio, num ato de proteção ou talvez de descuido, o trouxera para perto no início da manhã. Um silêncio caiu. A expressão de Montenegro mudou de apreciação para confusão, e depois para uma diversão mal contida. E, aquele ali? Ele perguntou apontando o dedo. Relâmpago, sentindo os olhos sobre ele, levantou a cabeça. Uma fileira de água escorria de seu queixo. Ele deu um passo para trás, e o passo foi descoordenado, quase tropeçando na borda do bebedouro. A primeira risada saiu da boca de Montenegro. Foi uma gargalhada alta, espalhafatosa. Meu Deus, o que é isso? Um cavalo ou uma marionete com as cordas trocadas? Mariano soltou uma risada contida. Outros peões olharam para o chão, constrangidos. Otávio ficou muito rígido, seus dedos se fechando em punhos ao lado do corpo. Esse aí é o Relâmpago, disse Zé Rocha, tentando um tom de brincadeira para aliviar o clima. Ele é nosso especialista em terreno difícil. Terroneiro difícil, você quer dizer? Riu Montenegro, sacudindo a cabeça. Parece que vai cair de uma hora para outra. É o animal mais feio e desengonçado que já vi. E olha que já vi muitos. Cada palavra era como um golpe.
Luca via o rosto do pai ficar cada vez mais pálido, depois vermelho de raiva e de humilhação. Seu Otávio, um homem de orgulho, estava sendo ridicularizado na frente de seus próprios funcionários. "Cale a boca", a voz de Otávio saiu baixa, mas cortante. Montenegro parou de rir, surpreso. "Como? Eu disse cale a boca." Otávio virou-se para encarar o homem rico. Seu corpo grande tremia de indignação. "Esse cavalo está na minha fazenda, é meu, e você não vai falar dele dessa forma." O clima ficou pesado. Montenegro ficou sério, mas seus olhos brilhavam com um misto de desafio e diversão. "O senhor se ofende por um animal? Um animal claramente defeituoso? Ora, seu Otávio é só um bicho ruim." "Ele não é ruim." A voz que saiu não foi de Otávio, foi de Luca. Todos se viraram. Luca estava parado a alguns metros. Seu rosto magro estava pálido, mas seus olhos verdes brilhavam com uma luz intensa. Ele não sabia de onde tirava coragem. Só via a dor no rosto do pai e a injustiça sendo feita com relâmpago. "O que, garoto?" Montenegro franziu a testa, irritado pela interrupção. Luca respirou fundo. A voz dele não era alta, mas era clara e carregava uma certeza que fez todos ficarem quietos para ouvir. "O senhor está errado. Todo mundo aqui está errado. O relâmpago não é defeituoso, e ele vale mais do que qualquer outro cavalo nesse cercado." Montenegro soltou um riso de escárnio. "Valer mais? Por quê? Porque ele dá risada quando tropeça?" "Não", disse Luca, e seus olhos se encontraram com os do pai. Otávio estava olhando para ele com uma expressão que ele nunca vira antes. Desnorteado, confuso. "Ele vale mais porque ele guarda um segredo. Ele conhece o caminho que só a minha avó Clara conhecia." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento parou. Zé Rocha ficou com a boca semi-aberta. Mariano franziu os olhos desconfiado. "Que caminho?" perguntou Montenegro, seu tom agora completamente sério e interessado. Luca sentiu as palavras saindo como se tivessem esperado anos para serem ditas. "O caminho para o Vale da Fortuna. Lá no fundo da fazenda, depois dos morros. Minha avó Clara ia lá buscar raízes medicinais, plantas que ninguém mais conhece. Ela curava as pessoas da região com elas. E o relâmpago, ela levava ele, só ele. Ele conhece cada pedra, cada desvio, cada atalho para chegar lá. E ele só vai se eu estiver com ele." Ninguém se mexia. A revelação pairou no ar quente da manhã. O Vale da Fortuna soava como uma lenda, uma história de dormir. Mas a convicção na voz magra do garoto era impossível de ignorar. Os olhos de Arlindo Montenegro mudaram completamente. O escárnio desapareceu. Em seu lugar acendeu um brilho novo, afiado e calculista. O brilho da ganância. Ele olhou para Relâmpago, o cavalo magricela e desengonçado, e agora não via um defeito. Via uma chave, via uma oportunidade. Seu Otávio olhava para Luca como se o visse pela primeira vez. A raiva e a humilhação tinham dado lugar a um choque profundo. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Foi Montenegro quem quebrou o silêncio. Ele limpou a garganta e seu sorriso voltou, mas era um sorriso diferente, frio. "Bem", ele disse lentamente, "isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo." O brilho nos olhos de Arlindo Montenegro era frio e calculista, como o de um homem que acabara de encontrar uma pepita de ouro no meio de um monte de pedras. Ele afastou o olhar de Luca e fixou-se em seu Otávio, que ainda parecia atordoado pela revelação do neto. "Um vale escondido", Montenegro disse devagar, saboreando as palavras, "com plantas medicinais raras, da sua falecida esposa. Que história fascinante, seu Otávio." A voz dele não era mais de zombaria, era lisa, interessada, perigosa. Otávio parecia ter saído de um transe. Ele olhou para Luca, uma mistura de confusão, raiva e algo mais profundo, talvez medo, cruzando seu rosto. "Luca, o que você está falando?" "É a verdade, pai", disse Luca, e sua voz tremia um pouco, mas ele não baixou a cabeça. "A vovó me levava quando eu era pequeno. Ela mostrava as plantas, dizia os nomes. O relâmpago sempre ia com a gente. Ele se lembra do caminho. E por que eu nunca soube disso?" A pergunta de Otávio saiu como um rugido abafado. "Por quê?" "Porque era o segredo dela. Ela disse que era um lugar só nosso, para cuidar, não para explorar." Luca sentiu os olhos queimarem. Falar de Clara ali na frente de todos, com aquele homem estranho ouvindo, parecia errado. Montenegro interveio, levantando uma mão pacificadora, mas seu sorriso era tudo menos pacífico. "Calma, calma. Discussão de família depois. O importante, seu Otávio, é que temos aqui uma situação interessante, muito interessante.
Ele caminhou alguns passos, as mãos nas costas, encarando o horizonte da fazenda como se já visse cifrões brotando das montanhas. Plantas raras, nativas, com propriedades curativas. O mercado para isso é enorme, enorme. Não estamos falando de gado, estamos falando de um tesouro. Não é um tesouro, disse Luca firme. São plantas da vovó. Ela usava para fazer remédios para as pessoas da roça, de graça. Montenegro ignorou o garoto completamente. Seu alvo era Otávio. Veja bem, o senhor tem uma fazenda trabalhando no limite, eu posso ver. O gado é bom, mas é uma vida dura. Agora, imagine ter acesso a esse vale. Nós poderíamos fazer uma sociedade, extrair essas plantas de forma inteligente, vender para laboratórios em São Paulo, talvez até no exterior. Em 2 anos, a Sol Nascente seria a propriedade mais valiosa da região. A palavra nós caiu como uma pedra no meio do grupo. Zé Rocha franziu a testa preocupado. Mariano, ao contrário, parecia estar fazendo cálculos mentais, seus olhos se movendo entre Montenegro e Otávio. Esse vale é parte da minha terra, disse Otávio, finalmente encontrando sua voz. Era uma voz rouca, carregada de desconfiança. O que tem nele é problema meu. Claro, concordou Montenegro rápido demais. Absolutamente. Mas o senhor tem o recurso e não tem, digamos, a visão comercial, nem os contatos. Eu tenho. E parece que tem um pequeno problema de acesso. Ele apontou com o queixo para Relâmpago, que observava tudo de longe, suas orelhas coladas para trás em sinal de alerta. Pelo que entendo, só esse cavalo peculiar e o seu filho sabem o caminho. É um impasse. Otávio cruzou os braços. E daí? Daí que precisamos resolver isso de uma maneira limpa, homens de negócio como nós. Montenegro parou de andar e encarou Otávio diretamente. O senhor acredita no valor desse seu cavalo? Acredita na história do seu filho? Otávio hesitou. Sua lealdade a Relâmpago vinha do coração, da memória de Clara. Acreditar na história do vale era outra coisa. Ele olhou para Luca. O garoto estava pálido, mas seus olhos suplicavam por confiança. Era o olhar de Clara. Acredito, Otávio disse, e a palavra saiu mais forte do que ele esperava. Ótimo, exclamou Montenegro, esfregando as mãos. Então proponho uma aposta, uma prova de resistência para ver o que vale mais, a força bruta dos cavalos modernos ou a sabedoria do seu Relâmpago. Que tipo de prova? Perguntou Zé Rocha desconfiado. Uma corrida de longa distância, daqui até o córrego do Sossego e volta. São o que? Uns 12 quilômetros no total? Terreno misto, subida, descida, um bom teste. Eu trarei meus 3 melhores cavalos, campeões de provas de resistência. Você inscreve o seu Relâmpago. Se o seu cavalo ganhar, eu compro toda a sua safra de gado deste ano, pelo dobro do preço de mercado, sem regateio. Um murmúrio percorreu os peões. Dobro do preço. Era uma fortuna. Era a salvação para um ano que prometia ser difícil. E se eu perder? Perguntou Otávio, seus olhos estreitos. Montenegro sorriu. Se perder, eu levo o Relâmpago e os direitos de exploração exclusiva do Vale da Fortuna. O senhor me dá permissão total para entrar na sua terra e coletar o que eu quiser. Não! A palavra escapou de Luca como um grito. Otávio ficou imóvel. O orgulho ferido pela humilhação pública, a pressão financeira que carregava nos ombros há anos, a dor surda da saudade, tudo se misturava dentro dele. A oferta era tentadora. Dobro do preço, segurança. Mas o preço era Relâmpago e o Vale de Clara. O senhor é um louco, disse Zé Rocha balançando a cabeça. O Relâmpago não é cavalo de corrida. Isso não é aposta, é roubo. O velho Zé tem medo de perder o motivo das piadas, disse Mariano de repente. Sua voz era provocadora. Se o patrão acredita no cavalo, por que não aceitar? É uma chance de ouro. Otávio olhou para Mariano, surpreso pela tomada de partido. Depois olhou para Montenegro. O homem rico parecia absolutamente confiante. Pai, por favor, sussurrou Lucas se aproximando. Não faça isso. O Relâmpago não é uma coisa para apostar. O vale, a vovó não ia querer. A sua avó não está aqui, garoto, disse Montenegro com uma falsa pena na voz. São os homens que decidem o futuro da terra. Aquela frase acertou Otávio como um soco. Clara não estava ali, ele estava sozinho. Tinha que decidir sozinho. E a imagem dos homens rindo do seu cavalo, rindo dele, ainda queimava em sua mente. Seu orgulho, aquele orgulho teimoso e ferido, falou mais alto. Falou mais alto do que a prudência, mais alto do que o sussurro do coração que pedia cautela. Está bem,
disse Otávio, e a voz dele ecoou no silêncio. Aceito a aposta. Pai, Luca implorou. Cale-se, Luca. Otávio olhou para o filho, e pela primeira vez havia raiva naquele olhar. Raiva por ter sido colocado naquela situação, por ter sido forçado a uma decisão. A decisão é minha fazenda, meu cavalo. Montenegro estendeu a mão. Um aperto de homem então. A prova será em 3 semanas, no campo dos sonhos, combinado? Otávio olhou para a mão estendida, olhou para a mão limpa, de unhas cortadas, e então para a sua própria, calejada e suja de terra. Ele a apertou com força. Combinado. A atmosfera mudou na hora. Montenegro parecia satisfeitíssimo. Excelente, vou começar os preparativos. Venha, Sofia, vamos embora. Ele começou a se dirigir ao carro, mas parou e olhou para Luca. 3 semanas, garoto. Talvez você queira ensaiar o caminho do vale para o seu cavalo. Pela última vez. Pai e filho ficaram parados, assistindo o carro de Montenegro desaparecer na estrada de terra, levantando uma cortina de poeira que lentamente se assentou sobre a fazenda Sol Nascente. O silêncio que ficou era diferente do anterior. Era pesado, carregado de consequências. Zé Rocha foi o primeiro a se mexer. Ele cuspiu no chão com desprezo. Isso foi burrice, seu Otávio. Pura burrice. O Montenegro é um abutre. Ele não faz apostas sem saber que vai ganhar. Ele não conhece o relâmpago, disse Otávio, mas a convicção já não estava na sua voz. Soava vazio. O relâmpago tropeça em sombra, Otávio, Zé Rocha exclamou exasperado. Como ele vai ganhar uma corrida? Ele não tropeça. A voz de Luca cortou o ar, cheia de uma fúria silenciosa que ninguém conhecia nele. Ele olhou para o pai, seus olhos verdes faiscando. Você também nunca parou para ver. Você só vê o que todo mundo vê. A mamãe é que sabia. Ela é que entendia. Antes que Otávio pudesse reagir, Luca deu meia volta e saiu correndo em direção ao pasto do fundo. Otávio ficou ali, o vendo ir. A raiva no peito deu lugar a um vazio gelado. As palavras do filho ecoavam. Você só vê o que todo mundo vê. Mariano se aproximou falando baixo. O senhor fez o certo, patrão. É um bom negócio. Se ganhar, ótimo. Se perder, bem, é só um cavalo velho e um pedaço de mato que ninguém usava. Otávio virou-se lentamente para olhar para o peão. Olhou por tanto tempo que Mariano começou a se sentir desconfortável. Vá trabalhar, Mariano, disse Otávio, com uma frieza que fez o homem recuar. Sozinho no pátio, Otávio caminhou até a cerca do cercado. Relâmpago ainda estava lá, isolado dos outros cavalos. Ele parecia estar olhando na direção em que Luca tinha ido embora. Otávio observou o animal. O cavalo magro, de costelas aparentes, com aquele ar permanentemente deslocado, a última lembrança viva de Clara. E agora, a peça central de uma aposta que poderia salvar ou afundar de vez o legado da família. O que você tem, hein? Sussurrou Otávio para o cavalo, sua voz áspera. O que ela via em você que eu não consigo ver? Relâmpago virou a cabeça. Seus grandes olhos escuros encontraram os de Otávio. Por um instante não houve medo nem desconfiança, apenas um olhar profundo, silencioso. E então o cavalo soltou um baixo bufido, virou-se e começou a caminhar em direção ao fundo do pasto, com seus passos desiguais, mas sem tropeçar nenhuma vez. A poeira baixou sobre a fazenda Sol Nascente, mas a agitação no ar permaneceu. Luca não parou de correr até chegar ao velho barracão no Laranjal. Ele entrou, bateu a porta de madeira fraca e ficou parado no meio da penumbra, ofegante, não de cansaço, mas de uma raiva que o engasgava. Seu pai havia apostado o relâmpago, apostara o vale da vovó Clara. Por orgulho, por teimosia, a imagem de Otávio apertando a mão de Montenegro queimava em sua mente. Ele olhou para as paredes de madeira rachada, para o cobertor no chão. Aqui era seu lugar seguro, mas agora nem aqui ele se sentia seguro. A aposta era real. Em 3 semanas tudo poderia acabar. Um ruído suave do lado de fora fez Lucas se virar. Pela fresta da porta, ele viu um par de orelhas móveis e um grande olho escuro olhando para dentro. Relâmpago estava ali, como se tivesse seguido o cheiro da angústia do garoto. Luca abriu a porta. O cavalo entrou devagar, cabendo com cuidado no espaço apertado. Ele encostou a cabeça no ombro de Luca, que enlaçou os braços em torno do pescoço magro. Ele te apostou, sussurrou Luca, sua voz embargada. Como se você fosse uma coisa, como se o vale fosse um troféu. Relâmpago suspirou, um som profundo e quente. Luca fechou os olhos. A raiva começou a escoar, substituída por uma determinação fria e clara.
Ele se afastou, segurando a cabeça do cavalo entre as mãos, olhando direto para aqueles olhos inteligentes. Mas eles não sabem, o Montenegro não sabe, nem o pai, nem ninguém. Ele falava em um sussurro urgente. Eles pensam que você é lerdo, eles riem do seu jeito de andar, mas eu sei. Luca passou os próximos dias em um estado de observação intensa. Ele não treinava no sentido comum. Ele acompanhava Relâmpago e observava. Ele levou o cavalo para um trecho plano perto do córrego. Relâmpago começou seu trote desengonçado. De repente ele parou. Suas orelhas se viraram para a esquerda, depois para a direita. Ele deu um passo para o lado, desviando de um ponto específico no chão aparentemente igual a qualquer outro. Luca se aproximou e cavou com as mãos. 2 centímetros sob a terra, ele encontrou uma pedra solta e afiada, grande o suficiente para machucar um casco. Relâmpago a sentira, ou ouvira o som oco da terra solta sobre ela. No outro dia, uma ventania forte começou a balançar as árvores. Os outros cavalos no pasto se agitaram, correram de um lado para o outro nervosos. Relâmpago ficou parado, suas orelhas captando cada assovio do vento, cada rangido de galho. Ele não se assustou. Parecia estar analisando a direção, a força. Luca entendeu. O cavalo não reagia ao barulho, ele o processava. Para ele, o mundo era um mapa de sons, e havia o tropeçar. Luca ficou horas vendo. Relâmpago, quando ficava parado por muito tempo, dava pequenos passos no lugar, levantando as patas dianteiras de um jeito estranho, quase cruzando-as. No início parecia pura falta de jeito. Mas Luca notou que ele fazia isso principalmente nas manhãs frias, ou antes de começar a andar. Era um ritual, como se estivesse despertando o corpo, testando cada músculo. Você não é rápido, Luca disse para o cavalo, numa tarde quente dentro do barracão. Ele estava sentado no chão e Relâmpago deitado ao seu lado, um ato de confiança raro. Mas você é cuidadoso e você não se cansa, eu vi. Você pode caminhar o dia inteiro no seu ritmo e no final da tarde está igual ao começo. Relâmpago piscou os olhos lentamente. A prova não é uma corrida curta, é longa, até o córrego do sossego e volta. Luca pegou um graveto e riscou no chão de terra. É subida, descida, terreno ruim. Os cavalos do Montenegro vão sair disparados, vão gastar tudo no começo. Ele desenhou uma linha longa. Nós não vamos correr, nós vamos andar rápido. O seu ritmo, o ritmo que não cansa. E na volta, quando eles estiverem exaustos, a gente continua igual. Era um plano frágil, uma esperança, mas era tudo que Luca tinha. Naquela noite, começou o treino de verdade, não no pátio, onde todos poderiam ver. Ele levou o Relâmpago para longe da sede, para um antigo caminho de carro de boi que subia e descia pelos morros da propriedade. A lua estava cheia, iluminando o caminho. Vamos, amigo, no seu tempo. Luca montou, não usou chicote, nem esporas, apenas suas pernas leves e sua voz. Relâmpago começou a andar. Seu passo era irregular, mas constante. Subiram uma ladeira. Os outros cavalos em uma corrida galopariam. Relâmpago mantinha a mesma cadência, um trote estranho, mas incansável. Luca sussurrava para ele o tempo todo. Isso aí, firme, sente o chão, ouve. Em uma curva, o solo estava mais solto. Relâmpago, sem nenhum comando, diminuiu ainda mais, escolhendo cada pata com precisão, contornando a área mais perigosa. Luca sentiu um frio na espinha. Era exatamente o tipo de terreno da prova. Eles andaram por mais de 1 hora. Relâmpago não ficou ofegante, não suou em excesso. Luca, por outro lado, estava dolorido, mas seu coração batia de esperança. Foi na 3ª noite de treino que foram descobertos. Luca estava fazendo o Relâmpago descer uma parte mais íngreme do caminho, focando em manter o equilíbrio, quando uma voz surgiu das sombras de um pé de manga. Pois é, o pessoal tá rindo do cavalo e o cavalo tá fazendo aula de equilíbrio na calada da noite. Luca deu um pulo assustado. Relâmpago empinou as orelhas, mas não se assustou, reconhecendo a voz. Zé Rocha saiu da sombra, seu chapéu de palha na mão, um meio sorriso no rosto. Zé, como você... Achei, garoto, fazenda é como casa de vó. Todo mundo sabe de tudo, só finge que não sabe. Zé Rocha se aproximou, olhando para Relâmpago com um interesse novo. Venho te observando faz 3 noites. Você e esse aí. Luca sentiu um calafrio. Você vai contar para o meu pai? Contar o quê? Que você anda de cavalo à noite? Isso aqui é fazenda, Luca. Zé deu uma risada baixa. Seu pai?
Ele tá num buraco fundo de orgulho e tristeza. Ele não vai ver o que tá acontecendo aqui nem que a vaca tussa. Ele parou na frente de Relâmpago e olhou nos olhos do animal. Mas eu tô vendo. Você tá ensinando ele a não cair, é isso? Não exatamente, disse Luca, respirando aliviado por não ser Mariano. Eu estou deixando ele fazer o que ele já sabe fazer, só que por mais tempo e num ritmo certo. Zé Rocha coçou o queixo. O ritmo dele, esse ritmo aí que parece que ele vai cair, mas nunca cai. É. E na corrida, quando os outros galoparem? A gente deixa, a gente segue. A prova é longa, Zé, muito longa. O peão ficou quieto por um longo minuto, analisando a dupla. Ele viu a determinação nos olhos verdes de Luca, tão parecidos com os de Clara. Viu a calma estranha de Relâmpago. Sabe de uma coisa? Disse Zé, finalmente. Sua avó, a Dona Clara, ela me chamava para ajudar com os bichos doentes às vezes. Ela tinha um jeito, ela não forçava, ela entendia. E ela uma vez me disse uma coisa sobre esse cavalo aqui, quando ele ainda era potro. Ela disse: Zé, esse aqui não é um cavalo para o barulho do mundo. Ele é um cavalo para ouvir o silêncio da terra. Na hora, eu ri. Achava que era coisa de poeta. Agora vendo você dois, talvez eu tenha rido de burrice. Lucas sentiu um nó na garganta. Ouvir alguém falar da mãe do pai com respeito e conectar isso a Relâmpago era como um raio de luz na escuridão. Ele ouve tudo, Zé. Ele sente o chão. Eu tô vendo, repetiu Zé. E agora sua voz era séria. Olha, garoto, se você quer fazer isso, tem que fazer direito. Andar à noite é bom para esconder, mas não te mostra o sol quente na cara, que é o que vai ter no dia da prova. E tem outra coisa. O quê? Cansar é uma coisa, a sede é outra, e o calor é outra. Você tem que acostumar ele a beber em qualquer lugar, até no meio do caminho, rápido. E tem que saber quando forçar um pouco e quando dar uma parada. E isso eu posso te ensinar. Luca olhou para ele surpreso. Por que você vai me ajudar? Zé Rocha colocou o chapéu na cabeça, deixando-o torto como sempre. Por 3 motivos. Primeiro, porque sua avó era uma pessoa boa e ela gostava desse cavalo. Segundo, porque não suporto a cara do Montenegro. Terceiro, ele deu de ombros, porque acho que vai ser engraçado ver a cara deles quando o cavalo tropeção passar na frente. Pela primeira vez desde a aposta, Lucas sentiu o peso nos ombros diminuir um pouco. Ele não estava sozinho. Mas tem que ser segredo, disse Zé, sério de novo. Segredo de verdade. Se o Mariano desconfiar, ele corre para contar para o seu novo amigo rico. E se seu pai descobrir? Bom, ele pode proibir. A gente treina de dia, mais longe, nos campos do morro do lado oeste. Combinado? Combinado, disse Luca, com um sorriso pequeno e esperançoso. Relâmpago, como se entendesse, bateu uma pata no chão, produzindo um baixo som surdo. Zé Rocha riu. Tá vendo? Até ele aprovou. Agora desmonta aí. Vamos começar pelo básico. Aula número 1. Como não deixar seu cavalo virar bacon no sol do meio-dia. Enquanto Zé Rocha começava a explicar sobre sombra, brisa e ritmo de paradas, Luca olhou para o céu estrelado. A longa estrada até o córrego do sossego parecia um pouco menos assustadora. Eles tinham um plano, tinham um aliado e tinham um segredo. O treino verdadeiro começava agora. O sol da tarde era um disco de fogo no céu sobre os morros do lado oeste da sol nascente. A grama seca estalava sob os cascos de Relâmpago. Luca estava montado, a camisa colada nas costas pelo suor, mas um sorriso teimoso insistia em seu rosto. Mais um pouco, disse Zé Rocha, caminhando ao lado do cavalo, observando cada movimento. Agora mantém esse ritmo na subida, não acelera, deixa as pernas dele trabalharem. Relâmpago subia a ladeira íngreme com seu trote desengonçado, mas constante. Seu pescoço esticava, suas narinas dilatavam, mas não havia sinal de pânico ou exaustão. Era como se ele tivesse um motor pequeno e infinito dentro do peito. Parabéns, disse Zé, quando chegaram no topo. Ele apontou para o sul, onde uma faixa de terra mais plana brilhava ao longe. Ali é o campo dos sonhos. Onde vai ser a prova? Luca olhou. O campo parecia imenso e vazio sob a luz forte. Uma faixa de ansiedade fria passou por seu estômago. Muita gente vai estar olhando, murmurou. E muita gente vai estar rindo, completou Zé sem rodeios. Até a hora que pararem de rir. Aí a gente vê que, cara, eles fazem. Ele pegou um cantil de água e ofereceu primeiro a Relâmpago, que bebeu alguns golpes calmos. Olha só, ele bebe no comando, sem afobação. Cavalo nervoso afoga ou não bebe. Isso aqui é ouro, Luca. Nos dias que se seguiram, uma rotina secreta se estabeleceu.
De manhã cedo, Luca cumpria suas tarefas normais na fazenda, evitando o pai. Seu Otávio andava mais fechado que nunca, suas poucas palavras eram apenas ordens secas. O assunto da aposta pairou sobre a casa grande como uma nuvem prestes a despejar uma tempestade. Depois do almoço, quando o calor forçava uma pausa mais longa e os peões se recolhiam à sombra para uma cesta ou um jogo de cartas, Luca e Zé Rocha sumiam. Iam para os morros do oeste. Zé usava todo o seu conhecimento prático, aquele que vinha de uma vida lidando com animais. Não adianta ele aguentar se você não aguentar, disse Zé um dia, vendo Luca desmontar com as pernas bambas. Você tem que ser parte do cavalo. Incomoda aqui? Ele apertou um ponto nas costas de Luca, que fez uma careta de dor. Um pouco. Então a gente ajusta a sua posição. Você senta torto, ele anda torto. É simples. Os treinos não eram sobre velocidade, eram sobre resistência, sobre confiança. Zé ensinou Luca a sentir no corpo de Relâmpago o momento exato de pedir um pouco mais e o momento de recuar. Ensinou a fazer paradas estratégicas de 5 minutos à sombra de uma única árvore, onde cavalo e cavaleiro recuperavam o fôlego sem esfriar demais. E acima de tudo, Zé Rocha falava de Clara. Sua avó, ele disse numa pausa sob um pé de jatobá. Ela não tinha pressa, ela vinha pro pasto, sentava no tronco e ficava olhando. Aí os bichos vinham até ela. O Relâmpago, ele era o mais medroso, mas com ela, em 2 semanas, ele estava encostando a cabeça no colo dela. É isso que você tem que fazer, ser a pessoa que não tem pressa. Luca escutava cada palavra como se fosse água no deserto. Cada história sobre a mãe do pai era um pedaço de um quebra-cabeça que ele tentava montar sozinho há anos. Enquanto isso, na outra ponta da fazenda, um outro tipo de conversa acontecia. Mariano observava os sumiços de Luca e Zé. No início, não deu importância. Achava que o menino estava apenas fugindo do clima pesado da casa. Mas quando viu, por 2 vezes, Zé Rocha carregando um saco com cenouras e uma garrafa de água extra na direção dos morros, sua curiosidade virou suspeita. Uma tarde, ele seguiu-os de longe. Ficou escondido atrás de um cupinzeiro alto e viu a cena. Luca montado em Relâmpago, subindo e descendo um trecho repetidamente, com Zé dando instruções. Não era um galope, era aquele trote esquisito, metódico. Um sorriso lento se abriu no rosto de Mariano. Aquilo era patético, era uma piada, mas era também uma informação. No sábado seguinte, seu Otávio precisou ir à cidade e resolver questões da venda que, esperançosamente, ainda aconteceria. Mariano arranjou uma desculpa para não ir. Assim que o carro do patrão sumiu na estrada, ele pegou sua moto velha e seguiu para o distrito vizinho, onde sabia que Arlindo Montenegro estava hospedado na melhor pousada da região. Montenegro o recebeu na varanda da pousada, vestindo roupas de linho claro, tomando uma água de coco gelada. Seu olhar foi de desdém, mas também de interesse. Mariano não é, o peão, realista. Isso mesmo, senhor Montenegro, disse Mariano, tirando o chapéu e apertando-o entre as mãos. Vim trazer uma informação. Acho que pode ser do seu interesse. Falando assim, até parece filme, disse Montenegro com um sorriso frio. Fala então. Meu tempo é precioso. É sobre o treino, do garoto e do cavalo. O interesse de Montenegro se acendeu de verdade. Ele se inclinou para a frente. Treino? Que treino? Eles estão treinando em segredo. Nos morros do oeste, o Zé Rocha está ajudando. Montenegro soltou uma gargalhada curta. Zé Rocha, o palhaço, e o que eles fazem? Ensinam o cavalo a tropeçar de forma engraçada? Mariano sentiu um calafrio. A descrição era quase precisa. É um treino estranho. O cavalo não corre, ele só anda. Aquele trote esquisito dele subindo e descendo o morro. O Zé fica falando de ritmo, de não cansar. O rosto de Montenegro perdeu o ar de diversão. Ficou pensativo. Ele tomou um gole de sua água de coco. Andar, ritmo, não cansar. Ele repetiu as palavras como se estivesse decifrando um código. E o menino, como ele está? Ele obedece, fica quieto, sussurra para o cavalo. Parece que está conversando com ele. Montenegro ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava baixa e perigosa. O garoto não é tolo. E o Zé Rocha, por trás da palhaçada, conhece de animal. Ele olhou para Mariano. Eles estão treinando para resistência, para uma prova longa. Eles sabem que não podem vencer na velocidade, então vão tentar vencer na teimosia. Mariano assentiu, embora não tivesse pensado nisso com tanta clareza. Pode ser. Pode ser, é claro que é.
Montenegro bateu a mão no braço da cadeira. O velho Otávio deve estar por trás disso. É o plano dele. Acho que não, senhor. Mariano ousou contradizer. O patrão tá evitando o garoto. Eles não trocam 3 palavras por dia. Acho que ele nem sabe. Isso pareceu surpreender e agradar ainda mais Montenegro. Melhor ainda, o filho desobedece o pai para salvar o cavalo do pai. Que drama! Ele riu, mas logo ficou sério novamente. Mas não importa. Um plano de criança e um cavaleiro de circo não vão mudar o resultado. Só me mostram que eles levam a coisa a sério. E eu também levo. Ele se levantou e foi até uma mala de couro. Abriu e tirou uma carteira. Contou algumas notas. Aqui, disse estendendo o dinheiro para Mariano. Pelo seu serviço de inteligência, continue de olho. Quero saber tudo. Quantas horas treinam? Que terreno usam? Se o cavalo mostra cansaço? Tudo. E mais uma coisa. Mariano pegou as notas, seus dedos tremendo levemente. O valor era mais do que ele ganhava em um mês na fazenda. O que, senhor? Não deixe ninguém desconfiar de você, especialmente o Zé Rocha. Homem como ele, leal até o fim, tem um faro para a traição. Naquela mesma noite, na Casa Grande, o clima estava gelado. Otávio havia voltado da cidade mais sombrio do que foi. O assunto da venda do gado tinha sido difícil. Todos sabiam da aposta e viam a Sol Nascente como uma fazenda prestes a ser humilhada. Luca entrou na sala para buscar um livro. Otávio estava sentado na poltrona de couro, olhando para as mãos vazias. Pai? Luca disse parando na porta. Otávio levantou os olhos. O cansaço e uma tristeza profunda estavam estampados em seu rosto. O que foi? Nada, só boa noite. Otávio pareceu querer dizer algo. Seus lábios se moveram. Ele olhou para o filho, para os olhos verdes que eram um reflexo diário de sua maior dor e sua maior saudade. Luca. A voz dele saiu áspera. Esse cavalo. Você acha mesmo que ele pode... Ele não terminou a pergunta. Parecia muito difícil. Luca sentiu o coração bater forte. Era o momento. O pai estava perguntando. Estava duvidando, mas estava perguntando. Ele podia contar tudo. Sobre os treinos, sobre a descoberta de que Relâmpago era cauteloso, sobre o plano. Mas então ele viu a expressão de derrota no rosto do pai. Uma expressão que dizia que, mesmo se Relâmpago tivesse uma chance, era uma chance em 1 milhão. E o medo de ter esperança era maior que a própria esperança. As palavras morreram na garganta de Luca. Se ele contasse, Otávio poderia proibir. Poderia acabar com tudo. A desconfiança, o orgulho, poderiam falar mais alto. Ele tem um bom coração, pai. Foi tudo que Luca conseguiu dizer. Como a mamãe dizia. Foi a coisa errada a dizer. A menção à Clara fez Otávio se fechar instantaneamente. Seu rosto endureceu. Ele assentiu uma vez, rápido, e desviou o olhar para a janela escura. Boa noite, disse Otávio, encerrando a conversa. Luca saiu da sala com o peito apertado. Do lado de fora, Zé Rocha o esperava na sombra, perto do galpão. Ele perguntou? Sussurrou Zé. Luca apenas balançou a cabeça negativamente. Zé deu uma fungada. O orgulho é uma ferida que infecciona, garoto. Tá deixando ele cego. Ele olhou em volta, garantindo que ninguém os ouvia. O Mariano hoje ficou me olhando de um jeito estranho. Perguntou onde eu estava indo com tanta água. Luca sentiu um frio. O que você disse? Disse que estava criando uma melancia gigante no morro. Ele riu, mas não acreditou. Zé colocou a mão no ombro de Luca. Cuidado dobrado a partir de agora. A cobra já se mexe na grama. Enquanto isso, no escritório da pousada, Arlindo Montenegro fazia uma ligação. Sim, é para a semana que vem. Ele dizia falando para alguém em São Paulo. 3 dos melhores. Cavalos de endurance acostumados com calor e distância. E quero o treinador argentino aqui. Sim, pago o que for preciso. Não é só uma corrida, é uma demonstração. Vamos mostrar para essa gente do interior o que é tecnologia, dinheiro e visão. Eles vão perder o cavalo, o vale e a vergonha tudo de uma vez. Ele desligou o telefone e olhou pela janela, para a rua escura do distrito. Em sua mente, ele já via o campo dos sonhos lotado, e seus belos cavalos musculosos deixando para trás o animal desengonçado daquele menino sonhador. Era mais que uma aposta. Era a confirmação de uma ordem natural das coisas. O forte e o esperto sempre venceriam. O que ele não podia ver, nas colinas escuras da Sol Nascente, era um cavalo magro e um garoto quieto, unidos por um segredo e por uma lealdade mais antiga e mais forte do que qualquer cifrão. A batalha secreta estava apenas começando. A semana passou com a velocidade de um sonho ruim.
O ar na fazenda Sol Nascente ficou carregado de uma tensão que todos sentiam, mas ninguém comentava. O grande dia estava chegando. Zé Rocha encontrou Luca na estrebaria, ajudando a escovar um dos cavalos de trabalho. O olhar do peão estava sério, sem a habitual brincadeira. Amanhã, disse Zé baixinho, amanhã é o dia. Luca parou de escovar. Seu estômago deu um nó. Já? Já. O Montenegro mandou um mensageiro. Tá tudo marcado. 8 horas da manhã no Campo dos Sonhos. Zé olhou em volta e se aproximou. Tem uma coisa. Eu preciso que você e o Relâmpago vejam o percurso. De verdade. Não só os morros daqui. Como? Se a gente for lá, todo mundo vai saber. Não se for de madrugada. Agora. Hoje. Zé franziu a testa. O Mariano tá de olho. Ele não larga o meu pé. Mas ele vai ao bar hoje à noite. Todo sábado ele vai. A gente vai depois que ele sair. Eu conheço um caminho pelo pasto do vizinho. Vamos e voltamos antes do sol nascer. A ideia era arriscada. Lucas sentiu um frio na espinha, mas também uma ponta de alívio. Ver o local real, o caminho que ele só conhecia por descrições, era crucial. Está bem, disse Luca. Na casa grande, o jantar foi silencioso. Seu Otávio mal tocou na comida. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Depois de lavar a louça, Luca disse que ia dormir cedo. Otávio apenas assentiu, seus olhos perdidos na fotografia de Clara. Perto da 1h da manhã, Luca saiu de seu quarto descalço, sapatos na mão. O coração batia forte. Zé Rocha já o esperava no galpão escuro, com relâmpago já selado. Vamos, silêncio total. Saíram pela porteira dos fundos, seguindo por uma cerca velha que dividia a Sol Nascente da fazenda vizinha, abandonada. A lua minguante dava pouca luz, mas Zé conhecia cada pedra do caminho. Relâmpago, por sua vez, parecia mais alerta do que nunca. Seus passos no escuro eram ainda mais cautelosos, suas orelhas varriam a noite como radares. Ele não tropeçou uma vez. Andaram por quase 2 horas. Finalmente, Zé apontou para uma área vasta e plana à frente, iluminada fracamente pelas estrelas. É aqui, o Campo dos Sonhos. Era um imenso tabuleiro de terra batida e grama baixa, cercado por morros baixos de todos os lados. Parecia gigantesco e assustador no escuro. A largada vai ser ali, Zé sussurrou, apontando para um grande pé de ipê amarelo. O percurso segue reto, cruza aquele ribeirão seco, sobe o Morro do Cervo, desce do outro lado e vai até o Córrego do Sossego. Aí é meia volta e volta pelo mesmo caminho. Luca tentou memorizar cada contorno no escuro. Parece longo. É longo, mas o pior não é o comprimento. É o Morro do Cervo na volta. Depois de 6 quilômetros de ida, os cavalos vão ter que subir ele de novo, já cansados. É aí que muitos perdem. Zé olhou para Relâmpago. Aí que o seu ritmo vai fazer a diferença. Se ele ainda tiver pernas. Ele vai ter, disse Luca, mais para si mesmo. Vamos fazer um trecho, propôs Zé. Só até o pé do morro e volta, para ele sentir o chão. Luca montou. No vasto silêncio do campo, sob as estrelas, Relâmpago começou a andar. O solo era diferente, mais firme, mais plano do que os terrenos irregulares dos morros onde treinavam. Aqui, seu trote desengonçado parecia ainda mais fora de lugar, mas ele mantinha a cadência. Atravessaram o ribeirão seco, as pedras rangendo sob seus cascos. De repente, Relâmpago parou. Não era uma parada comum. Ele ficou absolutamente imóvel, as orelhas coladas para a frente, olhando fixamente para a escuridão à direita do caminho. "O que foi, boy?" murmurou Zé, ficando alerta. Lucas sentiu os músculos do cavalo ficarem tensos. "Tem algo ali." Do escuro, uma forma surgiu. Não era um animal, era uma pessoa. Pequena, magra. Luca quase deu um grito. "Não se assusta", uma voz de menina falou. Era Sofia, a filha de Montenegro. Ela saiu da sombra de uma árvore vestindo calça e um casaco. Como você... Luca não conseguia formar uma frase. "Eu sabia que vocês viriam", disse Sofia calmamente. Ela se aproximou, olhando para Relâmpago com curiosidade, não com zombaria. "Meu pai fala demais. Ele contou que o Mariano avisou que vocês treinavam à noite. Eu imaginei que fariam isso." Zé Rocha soltou um baixo assobio. "O Mariano, então era ele.
É ele, confirmou Sofia. Ele liga para o meu pai quase todo dia. Lucas sentiu uma onda de raiva e traição. Mariano trabalhava na fazenda há mais de 10 anos. Por que você está nos contando isso? Perguntou Zé, desconfiado. Sofia encolheu os ombros, mas seu rosto estava sério. Porque acho que meu pai está errado e porque eu gosto de cavalos. De verdade, não como negócio. Ela olhou para Relâmpago, que relaxou um pouco com a voz suave dela. Ele tem olhos inteligentes, diferentes. Ele é diferente, disse Luca baixinho. Eu sei. Ouço meu pai e os treinadores rindo. Eles têm um plano. Sofia hesitou. Eles vão forçar o ritmo desde o início. Vão galopar muito nos primeiros 3 quilômetros, mesmo subindo, para deixar todo mundo para trás e quebrar o ânimo. Eles chamam de estratégia de choque. Zé Rocha praguejou baixinho. São profissionais, é o que eu temia. Mas eles não conhecem o percurso de volta como vocês, disse Sofia rápido. E tem outra coisa, o tempo. O rádio do carro do meu pai falou em chuva forte para amanhã à tarde. A prova é de manhã, mas se atrasar, chuva. O terreno ia virar um lamaçal. Luca olhou para Zé. A expressão do peão era complicada. Medo e uma ponta de esperança. Lama é ruim para cavalo rápido, Zé disse pensativo. Muito ruim. Escorrega, assusta. Para um cavalo cuidadoso. Ele não terminou. Obrigado, Sofia, disse Luca genuinamente. Ela assentiu. Boa sorte, de verdade. Ela deu mais um passo e, num gesto surpreendente, estendeu a mão e tocou levemente o focinho de Relâmpago. O cavalo não se moveu. Mostra para eles, ela sussurrou para o animal antes de se virar e desaparecer na escuridão. O resto do treino foi feito em silêncio. Os pensamentos de Luca girando. A traição de Mariano, a chuva, a estratégia dos outros. Quando voltaram para a fazenda, o céu já clareava no leste. Zé Rocha segurou o braço de Luca antes que ele fosse para o barracão. Luca, ouve, amanhã, não importa o que aconteça no início. Deixa eles irem. Não tenta acompanhar. Siga o plano. Siga o ritmo. A primeira subida do Morro do Cervo, você vai ficar muito para trás. Vão vaiar, vão rir. Você fecha os ouvidos. Você sussurra para ele e confia. Eu confio. Bom, Zé soltou. Agora vá tentar dormir um pouco. Você vai precisar. Mas dormir era impossível. Luca ficou deitado no barracão, ouvindo a respiração calma de Relâmpago. O cavalo parecia tranquilo, como se amanhã fosse só mais um dia. Pouco depois do sol nascer, o som de motores e vozes chegou até o barracão. Luca saiu para ver. Na estrada principal da fazenda, uma caminhonete grande e um reboque estacionavam. 3 cavalos magníficos de pelagens brilhantes e músculos saltados eram descarregados. Homens com roupas de treino caras os conduziam. Arlindo Montenegro estava no centro, dando ordens. Vários carros de curiosos já começavam a se aglomerar na porteira. Era o dia. Luca estava voltando para esconder-se quando viu seu pai. Otávio estava parado na varanda da casa grande, observando a movimentação. De repente, seu olhar se encontrou com o de Luca. Foi um choque. Otávio desceu os degraus lentamente e caminhou em direção ao filho. Luca ficou parado, seu coração batendo loucamente. O pai veio até ele e parou, olhando para ele de cima para baixo. Seu rosto estava impassível. Então, disse Otávio, sua voz rouca, hoje é o dia. Sim. Otávio pareceu engolir seco. Ele abriu a boca, fechou e então disse, o Zé Rocha, ele esteve te ajudando? Luca congelou. Como ele sabia? Ele não podia mentir. Não agora. Sim. Otávio assentiu, como se confirmasse algo. Eu vi, algumas vezes, de longe. Ele fez uma pausa longa, dolorosa. Eu não soube como te ajudar. Como parar aquela aposta depois que eu já tinha falado. Era um pedaço de verdade. Um pedaço pequeno e duro, mas era verdade. Luca sentiu os olhos queimarem. Nós temos um plano, pai. Otávio olhou nos olhos do filho. Viu a determinação, a coragem que vinha não dele, mas da mãe. Um brilho de algo, talvez remorso, talvez orgulho, passou por seus olhos castanhos. Sua mãe, ele disse, a palavra saindo com dificuldade. Ela sempre dizia que a pressa era inimiga da perfeição. Ele olhou para o barulho na porteira, para os cavalos arrogantes de Montenegro. Eu me esqueci disso. Ele colocou a mão no ombro de Luca. Foi um gesto pesado, desajeitado, mas era um gesto. Vá se preparar, disse Otávio. E boa sorte.
Ele se virou e voltou para a casa, seus ombros largos parecendo carregar o peso do mundo. Luca ficou parado, sentindo o calor da mão do pai em seu ombro, uma sensação nova e antiga ao mesmo tempo. Zé Rocha chegou correndo. Seu rosto estava preocupado. Luca, vamos, temos que levar o Relâmpago para o campo dos sonhos. A prova começa em menos de 2 horas. A hora havia chegado. O treino acabara. Tudo agora dependia de um cavalo magro, de um garoto quieto e do plano secreto que eles guardavam em seus corações. O campo dos sonhos os esperava. O campo dos sonhos estava irreconhecível. O que era um espaço vasto e silencioso sob as estrelas agora fervilhava de gente, carroças, carros e cavalos. Parecia que toda a região de Ribeirão Preto tinha vindo para ver a prova. O burburinho de vozes, risadas e apostas enchia o ar, mais alto que o canto dos pássaros. No centro de tudo, cercado por um grupo de homens bem vestidos, estavam os 3 cavalos de Arlindo Montenegro. Eram animais impressionantes. Um alazão, um tordilho e um negro, todos com musculatura definida, pelagem brilhante como seda e um ar de superioridade. Seus cavaleiros com culotes de competição e botas brilhantes faziam alongamentos conversando entre si com sorrisos confiantes. Do outro lado, perto do velho ipê amarelo que marcava a linha de partida, estava uma cena muito diferente. Luca, de camisa velha e calça de montaria simples, ajustava a cincha de Relâmpago. O cavalo parecia menor do que nunca, sua magreza acentuada pela presença dos gigantes ao lado. Zé Rocha estava ao seu lado, falando baixo e rápido, apontando para o percurso. Lembra, Zé sussurrou. Seu olho não parava de observar a multidão. Deixa o burburinho entrar por um ouvido e sair pelo outro. Foca nele, só nele. Luca assentiu. Ele estava tentando não olhar para os lados, mas era difícil. Viu pessoas apontando para Relâmpago e riando. Ouviu fragmentos de conversas. É uma piada. O velho Otávio perdeu a cabeça. Nem vale a poeira que vai levantar. Seu estômago era um nó. Ele passou a mão pelo pescoço de Relâmpago, sentindo o coração do animal bater num ritmo constante, não acelerado. O cavalo olhava para a linha de partida, suas orelhas captando todos os sons, mas seu corpo não estava tenso. Era como se ele estivesse analisando o problema a ser resolvido. Arlindo Montenegro se desprendeu de seu grupo e caminhou até eles, um sorriso largo no rosto. Bom dia, camponeses. Prontos para o espetáculo? Zé Rocha fez uma careta. Bom dia para quem tá pagando, seu Montenegro. Montenegro ignorou-o e olhou para Luca. Coragem, garoto. Depois não diga que não foi avisado. Meus cavalos estão em forma de campeão. Já venceram provas em 3 estados. Ele se inclinou, fingindo confidência. Uma dica? Desista logo. Poupa a vergonha. Luca ergueu o olhar. Os olhos verdes, que normalmente pareciam sonhadores, estavam frios e fixos. A prova é de resistência, não de conversa. Montenegro levantou as sobrancelhas, surpreso pela firmeza. Seu sorriso encolheu. Vejo que o orgulho é de família. Que pena. Ele deu meia volta e voltou para seus homens. Pouco depois, seu Otávio chegou a cavalo. Ele não se misturou à multidão. Ficou à distância, sob a sombra de uma árvore solitária, observando. Seu rosto estava uma máscara, mas suas mãos seguravam as rédeas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Um homem alto com um megafone subiu em um banco. Atenção, atenção! A prova de resistência sol nascente está prestes a começar. Os competidores, por favor, na linha de partida. O coração de Luca deu um pulo. Era a hora. Zé Rocha deu um último aperto em seu braço. O seu pai tá vendo. A sua mãe também tá. Mostra para eles. Luca montou em Relâmpago. A sela era simples, os estribos eram de madeira. Nada da parafernália dos outros cavaleiros. Ele se ajeitou, sentindo o corpo familiar do cavalo sob ele. Inclinou-se para frente e sussurrou no ouvido móvel de Relâmpago. Vamos, amigo. No nosso ritmo. Só você e eu. Os 3 cavalos de Montenegro se alinharam com elegância. O cavaleiro do alazão, um homem com bigode fino, olhou para Luca e fez um sinal de positivo, irônico. Os outros 2 nem olharam. O homem com o megafone explicou as regras mais uma vez. Ida até o córrego do sossego, meia volta no marco de pedra e volta pelo mesmo caminho. O primeiro a cruzar a linha de chegada sob o ipê venceria. Competidores, prontos? Luca deu um último olhar para Zé Rocha, que assentiu firmemente. Ele olhou para onde o pai estava. Otávio estava imóvel, como uma estátua. Vai!
O grito ecoou no campo. No mesmo instante, os 3 cavalos de Montenegro dispararam. Foi um espetáculo de força. Seus quartos traseiros se impulsionaram, levantando uma nuvem de poeira dourada. A multidão gritou torcendo. Em 3 segundos, eles já estavam a 10 metros de distância, galopando em uníssono, uma máquina bem oleada de velocidade. Relâmpago também se moveu. Mas seu movimento foi completamente diferente. Ele começou com seu trote desengonçado, mas decidido. Parecia lento, muito lento. A poeira levantada pelos outros já começava a baixar quando ele passou pela linha de partida. Uma gargalhada coletiva rolou pela multidão. Gritos de "Anda, tartaruga!" e "Cadê o relâmpago? Tá com preguiça?" se misturavam. Lucas sentiu o calor subir ao seu rosto, mas ele mordeu o lábio e olhou reto para a nuca de Relâmpago. "Não liga", ele sussurrou, tão baixo que só o cavalo podia ouvir. "Esse é o nosso passo. Esse é o passo que não cansa." Eles seguiram. A poeira dos outros cavalos já estava longe, subindo a primeira ladeira do Morro do Cervo. Relâmpago mantinha sua cadência. Trote, 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 trote. Passo desigual, mas constante. Lucas sentia o movimento, estranhamente reconfortante. Era o ritmo que eles tinham treinado por semanas. O ritmo do barulho das patas na terra batida era uma música conhecida. Zé Rocha, que tinha subido em um ponto mais alto para ver, observou a dupla se afastar. Seu rosto estava tenso, mas seus olhos brilhavam. "Isso aí, garoto, segura a onda." No alto do morro, os cavalos de Montenegro já tinham sumido do outro lado, descendo em direção ao córrego. Relâmpago e Luca ainda subiam a ladeira. A subida era íngreme, e muitos na multidão esperavam vê-lo parar ou escorregar. Mas Relâmpago apenas inclinou o corpo para a frente e continuou. Seu trote ficou ainda mais lento, mas não parou. Ele escolhia cada pata com cuidado, evitando pedras soltas. Luca praticamente não precisou guiá-lo. "Ele sabe", Luca murmurou maravilhado. "Ele sabe onde pisar." Quando finalmente chegaram ao topo do morro, Luca pôde ver o percurso à frente. Os 3 cavalos de Montenegro já estavam lá embaixo, uma mancha de velocidade no caminho que serpenteava até o córrego. A distância entre eles era enorme, desanimadora, mas Luca lembrou das palavras de Zé. O pior é o Morro do Cervo na volta. Aqueles cavalos estavam galopando forte na subida. Eles estavam gastando energia preciosa. Ele fez Relâmpago parar por um momento no topo. Não era parte do plano, mas o cavalo parecia precisar. Ele estava ofegante, mas não ofegante demais. Luca desceu, verificou os cascos rapidamente e ofereceu um pouco de água do seu cantil. Relâmpago bebeu 2 golpes e ergueu a cabeça. "Pronto, vamos", disse Luca, montando novamente. A descida do outro lado era traiçoeira. Terra solta e pedras pequenas. Os cavalos de Montenegro tinham descido a todo galope. Luca viu as marcas profundas dos cascos e lugares onde haviam escorregado. Relâmpago, porém, descia quase de lado, seus cascos encontrando tração onde parecia não haver. Sua cautela era sua velocidade aqui. Aos poucos, muito aos poucos, a paisagem começou a mudar. O céu, que estava de um azul forte no começo da manhã, começava a carregar-se de nuvens pesadas e baixas vindas do leste. O ar ficou mais pesado, úmido. Luca lembrou do aviso de Sofia. Chuva forte para amanhã à tarde. A prova podia se prolongar. Eles chegaram à margem do córrego do Sossego. O marco de pedra estava lá, e ao lado dele, um dos homens de Montenegro, de braços cruzados, cronômetro na mão. O homem olhou para Luca com desdém. "Os primeiros passaram aqui 20 minutos atrás", ele informou sem emoção. "Se quiser desistir, o caminho de volta é mais curto pela estrada." Luca ignorou. Fez Relâmpago contornar a pedra e iniciar a volta. O cavalo, sem hesitar, começou a subir novamente, agora pelo caminho oposto. Ele parecia saber exatamente o que fazer. A virada tinha sido concluída. Agora era o caminho de volta, a metade mais difícil. A subida de volta para o Morro do Cervo era longa e cansativa. Relâmpago mantinha o ritmo. Trote, 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 trote. Luca começou a cantarolar baixinho, uma música sem palavras que sua mãe cantava, apenas para preencher o silêncio e manter sua própria calma. Quando estavam a meio caminho do topo, o primeiro sinal de que algo estava mudando apareceu.
O cavaleiro do cavalo tordilho de Montenegro apareceu a cavalo, descendo o morro em direção a eles. Mas ele não estava galopando, estava num trote forçado, e o cavalo estava claramente cansado, a cabeça baixa, o flanco subindo e descendo rapidamente. O homem olhou para Luca com surpresa ao passar por eles. Seu cavalo ainda está de pé? Ele perguntou incrédulo. Luca não respondeu, apenas seguiu. Zé Rocha, lá na largada, recebia relatos de espectadores que estavam posicionados ao longo do percurso. Os primeiros cavalos de Montenegro já tinham feito a volta e estavam no caminho de volta, mas não estavam mais galopando. O ritmo forte do início tinha cobrado seu preço. O Morro do Cervo na volta estava quebrando eles, e o céu continuava a escurecer. O primeiro trovão, distante, rolou sobre os morros como um aviso. O primeiro trovão foi um rugido abafado, como um monstro acordando atrás dos morros. Luca sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento que começava a soprar, mais forte, carregando o cheiro úmido de terra. Relâmpago ergueu a cabeça bruscamente. Suas orelhas, que estavam relaxadas no ritmo constante do trote, apontaram para o céu. Ele não se assustou, parou, parecia estar escutando o trovão, medindo sua distância. É só uma tempestade, sussurrou Luca acariciando seu pescoço. Vamos continuar. Mas o céu escureceu rápido, como se alguém tivesse puxado uma cortina grossa. As nuvens, que eram brancas e fofas há uma hora, agora eram uma massa roxa e pesada. Outro trovão mais perto fez o ar tremer. A subida do Morro do Cervo na volta era ainda mais íngreme do que Luca lembrava. O chão, antes de terra batida e pedras soltas, começou a mudar. As primeiras gotas, pesadas e espaçadas, caíram. Ploc, ploc. Fizeram pequenas crateras na poeira, e então a cortina se abriu. A chuva não veio devagar. Caiu de uma vez, grossa, barulhenta, gelada. Em menos de um minuto, Luca estava encharcado até os ossos. A água escorria pelo seu rosto, entrando em seus olhos, pingando do queixo de Relâmpago. O pior não era a água, era o que a água fazia com o chão. A terra seca bebeu a chuva rápido e quase imediatamente se transformou em lama. Uma lama escura, grudenta e traiçoeira. Relâmpago parou completamente. Ele baixou a cabeça, olhando para o chão à sua frente, que desaparecia num lamaceiro. Seus ouvidos se mexiam, tentando ouvir algo além do barulho ensurdecedor da chuva nas folhas e do estrondo dos trovões. Precisamos continuar, gritou Luca, mas sua voz foi engolida pelo temporal. Naquele momento, um som diferente cortou a chuva. Era um relincho agudo de pânico, vindo da frente, do alto do morro. Luca enxergou mal através da cortina de água, mas viu formas. Um dos cavalos de Montenegro, o negro, estava parado, seu cavaleiro tentando fazê-lo andar. O cavalo escorregava, suas patas buscando tração na lama e não encontrando. Ele relinchou novamente, assustado com o trovão que seguiu logo depois. Relâmpago observou a cena. Ele não avançou pelo caminho principal, que agora era um rio de lama. Em vez disso, virou a cabeça para a direita, para uma área onde a vegetação era mais densa, com arbustos e capim alto. Por ali não, Relâmpago. Luca tentou guiá-lo de volta. O caminho é reto. Mas Relâmpago insistiu. Com uma teimosia que Luca nunca vira nele, ele deu um passo firme para fora do caminho lamacento e entrou na área de vegetação mais alta. Os galhos molhados roçaram nas pernas de Luca. O cavalo caminhava devagar, com uma concentração absoluta. Ele cheirava o ar, suas narinas dilatadas, pisava primeiro com uma pata, testava o chão e só então transferia o peso. Luca estava prestes a protestar de novo quando entendeu. Sob o capim alto, o chão era diferente. Tinha mais raízes, mais pedras pequenas que seguravam a terra. A água escorria, mas não alagava. A lama era fina, era um terreno mais firme. E então, uma memória explodiu na mente de Luca. Um cheiro, o cheiro de menta selvagem e um tipo de samambaia que só crescia em lugares específicos. Sua avó Clara colhia aquela samambaia. Ela chamava de erva do segredo. Ele olhou ao redor com novos olhos. Os arbustos, a inclinação do terreno, não era o caminho principal. Era um desvio, um atalho mais antigo, quase apagado pelo tempo. Esse é o caminho, Luca sussurrou, o coração batendo forte. O caminho para o vale. Você está lembrando. Relâmpago, guiado por instinto ou memória, seguia o atalho. Ele não ia rápido. Na verdade, ia ainda mais devagar do que antes, escolhendo cada passo com uma precisão cirúrgica. Mas ele ia.
Enquanto isso, à sua esquerda, no caminho principal lamacento, o caos se instalava. Luca viu o cavalo alazão passar por eles, mas não galopando, escorregando. O cavaleiro gritava, puxando as rédeas, tentando controlar o animal em pânico. A trilha principal era um tobogã de lama agora. Relâmpago, no seu atalho secreto e firme, estava pela primeira vez avançando em relação aos outros. Não era uma ultrapassagem espetacular. Era lenta, metódica, como a água infiltrando-se na terra. Um por um, eles passaram pelo alazão, que estava parado, seu cavaleiro desmontado tentando acalmar o animal. Passaram pelo tordilho, que mancava levemente de uma pata. O cavaleiro do tordilho olhou para Luca com incredulidade ao vê-lo passar, seco e firme no atalho. "Por onde você está indo?" O homem gritou. Luca não respondeu. Sua atenção estava toda em Relâmpago e no caminho que se revelava. A chuva começou a diminuir um pouco, de um dilúvio para uma chuva forte e constante. A névoa e a água ainda dificultavam a visão, mas Luca podia sentir. Eles estavam ganhando terreno. Zé Rocha, lá na chegada, estava em pé na carroceria de uma caminhonete, tentando enxergar algo através da cortina de chuva. As notícias que chegavam eram confusas. "O alazão escorregou", gritou alguém. "O negro tá com cãibra." O tordilho mancou. E então, um menino que estava num ponto alto do morro correu até a multidão encharcada, seus olhos arregalados. "O cavalo magro, o cavalo do menino, ele não tá no caminho, ele tá indo pela mata velha, e ele tá na frente, ele tá chegando no alto do morro." Um murmúrio de espanto correu pela multidão. Arlindo Montenegro, protegido por um guarda-chuva grande, ouviu a notícia. Seu rosto, antes confiante, ficou pálido. "Impossível", ele rosnou. "Ele deve ter cortado o caminho. Isso é trapaça." Seu Otávio, que não tinha se abrigado da chuva, estava encharcado como todos. Mas ele não parecia notar. Ele estava olhando fixamente para a estrada que vinha do morro, suas mãos tremendo levemente. No alto do Morro do Cervo, a visão era clara. O caminho principal abaixo era um desastre. 2 cavalos estavam parados, seus cavaleiros desmontados. O terceiro cavalo, o negro, estava voltando a andar, mas num passo arrastado e cansado. Relâmpago, por outro lado, acabava de chegar ao topo pelo seu atalho. Ele parou. Estava respirando com força. Seu flanco subia e descia, mas seus olhos estavam brilhantes e atentos. Ele olhou para Luca como se perguntasse: "E agora?" A descida final para o Campo dos Sonhos estava à frente. Era um trecho longo e aberto, que agora estava transformado em um enorme atoleiro. A chuva tinha lavado a camada superior de terra, deixando para trás a lama pura. Luca olhou para o atoleiro. Olhou para o rosto de Relâmpago, onde pingava água e determinação. Ele se inclinou para a frente, até que seus lábios quase tocaram o ouvido do cavalo. "Não tem atalho agora, amigo," ele disse, sua voz clara mesmo na chuva. "É só a gente e a lama. Você conhece a lama, você nasceu para ela. Mostra para eles." Relâmpago ergueu a cabeça. Ele olhou para o atoleiro longo e profundo. Em vez de hesitar, ele bufou, soltando um jato de ar quente no ar frio. E então ele começou a descer. Não foi uma descida, foi uma conquista. Cada pata era colocada com uma lentidão calculada. Ele afundava até o joelho, mas nunca se desequilibrava. Usava o próprio peso para se firmar antes de puxar a pata de trás para fora do lodo, com um som schlup característico. Era lento. Era muito lento, mas era constante. Enquanto ele avançava centímetro a centímetro, o cavalo negro, tentando descer pelo mesmo atoleiro, escorregou e caiu de lado, prendendo seu cavaleiro sob a lama em um instante de confusão. A multidão no Campo dos Sonhos ficou em silêncio absoluto. Tudo o que se ouvia era a chuva, e à distância, o som surdo e rítmico de um cavalo lutando contra a lama. E então, eles viram. Através da cortina de chuva, surgiu a silhueta de um cavalo magro e um garoto curvado sobre seu pescoço. Eles emergiram do atoleiro, Relâmpago coberto de lama da cabeça aos cascos, mas com os olhos fixos na linha de chegada, no ipê amarelo. Não havia mais ninguém na pista atrás deles. Zé Rocha soltou um grito que mais parecia um uivo. "Vai, Luca! Vai, Relâmpago!" O grito quebrou o feitiço. A multidão começou a gritar, não mais de zombaria, mas de espanto, de torcida. Até os que tinham apostado contra eles estavam pulando e gritando. Relâmpago, ouvindo o barulho, pareceu encontrar uma última reserva de energia. Seu trote desengonçado se transformou em um cansaço glorioso, mas ele acelerou. Os cascos, agora pesados de lama, batiam no chão mais firme da planície final.
Trote, trote, trote. Cada passo ecoava no coração de todos que assistiam. Arlindo Montenegro estava paralisado, seu guarda-chuva esquecido ao seu lado, a chuva encharcando seus caros ternos. Seu Otávio deu um passo à frente, depois outro. Seus olhos estavam marejados, mas não era apenas a chuva. Ele via o filho, via o cavalo, via o espírito de Clara cruzando aquela linha, vitoriosa não sobre os homens, mas sobre o esquecimento, sobre o desprezo. Luca não olhava para os lados. Seus olhos estavam em Relâmpago, em seus ouvidos que agora estavam para frente, focados no IP. Ele não precisava guiar, apenas sussurrou uma última vez. Para a mamãe, e Relâmpago cruzou a linha de chegada. O som dos cascos de Relâmpago batendo na terra firme depois da linha de chegada foi abafado pelo silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter engolido a chuva, o vento e a respiração de 200 pessoas. Por 1, 2, 3 segundos inteiros, ninguém se moveu. Ninguém falou. Eles apenas olhavam para o cavalo coberto de lama até o pescoço, para o garoto encharcado em sua cela, para o fato impossível que acabara de acontecer diante de seus olhos. Relâmpago parou. Seu corpo inteiro tremia de cansaço. Seu flanco subia e descia em movimentos rápidos e profundos. Ele baixou a cabeça, ofegante, mas seus olhos estavam claros, vitoriosos. O primeiro som foi um soluço rouco e carregado que veio da beira do campo. Era seu Otávio. Ele estava parado, a água da chuva escorrendo pelo seu rosto como lágrimas, mas as verdadeiras lágrimas vinham de seus olhos, misturando-se à chuva. Ele não fazia nada para escondê-las, apenas olhava para Luca, para Relâmpago, com uma expressão de choque, de alívio, de uma dor antiga finalmente rachando ao meio. O som quebrou o feitiço, a multidão explodiu. Não era mais o burburinho de apostas ou as risadas de zombaria. Era um rugido de espanto, de admiração, de pura incredulidade virando emoção. Gritos, palmas, assobios. Pessoas pulavam, se abraçavam, apontavam. Zé Rocha foi o primeiro a se mover em direção a eles. Ele correu pelo campo encharcado, seu chapéu de palha voando para trás, e chegou até Relâmpago, colocando as duas mãos no pescoço sujo de lama do cavalo. "Você venceu!" Ele gritou, sua voz rouca de emoção. "Vocês venceram!" Luca ainda estava sentado na cela. Ele sentia as pernas fracas, o corpo dormente pelo frio e pela tensão. Ele olhou para Zé, depois para a multidão barulhenta e finalmente para o pai. Seus olhos se encontraram com os de Otávio através da cortina de chuva fina que ainda caía. Otávio começou a caminhar. Seus passos eram lentos no começo, depois mais firmes. Ele atravessou a distância que os separava como um homem caminhando para um sonho. A multidão abriu caminho para ele em silêncio respeitoso. Ele parou ao lado de Relâmpago. Olhou para o cavalo, para a lama, para o cansaço. Depois levantou os olhos para Luca. Sua boca se moveu, mas nenhum som saiu. Ele apenas estendeu a mão, uma mão grande e calejada, e a colocou sobre a perna do filho, ainda no estribo. O aperto era forte, quase dolorido, mas era real. Era o contato mais verdadeiro que eles tinham tido em anos. "Luca", ele finalmente disse, e o nome saiu arrastado, quebrado. Nesse momento, outra figura atravessou o campo, mas sua energia era de tempestade, não de emoção. Arlindo Montenegro. Seu rosto estava vermelho, seus olhos estreitos. Ele ignorou Otávio e Luca e foi direto para o homem com o megafone, que também era o juiz. "Isso foi uma fraude", Montenegro gritou, sua voz alta tentando se sobrepor ao barulho da multidão. "Ele saiu do percurso. Todo mundo viu. Ele não seguiu o caminho marcado." O silêncio voltou a cair, agora pesado e constrangedor. As pessoas pararam de comemorar. Todos olharam para o juiz, depois para Luca. O homem com o megafone pareceu desconfortável. Ele olhou para alguns assistentes que estavam posicionados ao longo do percurso e que agora se aproximavam. Um deles, o mesmo que estava no marco do córrego, falou: Ele realmente saiu do caminho principal, na subida do morro, depois da chuva. Ele entrou na mata." Um murmúrio de desconfiança percorreu a multidão. Montenegro sorriu, um sorriso feio e triunfante. "Você ouviu. Desclassificação. A vitória é dos meus cavalos que completaram o percurso correto." Seu Otávio soltou a perna de Luca e virou-se para Montenegro, sua postura se tornando a do velho lutador. O percurso correto era intransitável, era um atoleiro. "Seu cavalo caiu, Montenegro. O meu completou a prova. Não importa, as regras são as regras. O caminho estava marcado." A discussão se acendeu.
Os homens de Montenegro se aglomeraram. Os peões da Sol Nascente, liderados por Zé Rocha, se adiantaram. O clima, que era de celebração, ficou carregado de novo. Luca olhou para a briga crescendo. Ele viu a fúria no rosto de Montenegro. Viu a determinação ferida no rosto do pai. Viu a confusão nas faces das pessoas. Ele respirou fundo. Com movimentos lentos e doloridos, ele desmontou de relâmpago. Seus pés tocaram o chão e ele quase caiu. Suas pernas tremiam. Ele se apoiou no flanco quente e lamacento do cavalo por um momento. Então, ele se virou. Sua voz não era alta, mas era clara, mais clara do que o barulho da discussão. Pai. Foi apenas uma palavra, mas Otávio parou de discutir no meio de uma frase e se virou. Todos os olhos se voltaram para o garoto magro, coberto de lama, de pé ao lado do cavalo vitorioso. Luca não olhava para a multidão, não olhava para Montenegro. Ele olhava para o pai, e quando falou foi como se estivessem sozinhos no campo. Eu saí do caminho, é verdade. A admissão causou um suspiro coletivo. Montenegro sorriu vitorioso. Mas não foi para enganar. O relâmpago conhecia outro caminho, um caminho mais antigo, mais seguro. Isso não importa, interrompeu Montenegro. Importa sim, disse Luca, e agora sua voz ganhou um fio de aço. Ele finalmente desviou o olhar do pai e olhou diretamente para Montenegro. Porque esse caminho é o único que leva ao Vale da Fortuna, o caminho que a minha avó Clara usava. O silêncio foi absoluto novamente. O nome de Clara, dito naquele campo, parecia ter um peso próprio. Você apostou pelo direito de explorar o vale, continuou Luca. Mas o senhor nunca entendeu o que o vale é. O senhor só viu dinheiro. A minha avó via um jardim. Ela via remédios. Ela via um lugar para cuidar. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Sua mão achou o pelo de Relâmpago buscando força. A prova era para ver quem era melhor. Relâmpago venceu. Ele venceu porque ele conhece essa terra de um jeito que os seus cavalos de corrida nunca vão conhecer. Ele venceu porque ele é parte dela, como a minha avó era. Arlindo Montenegro estava furioso, mas também confuso. A conversa não estava indo para o lado da desclassificação ou da fraude. Estava indo para um lugar que ele não controlava. Garoto, você está tentando fugir do assunto. O juiz vai decidir. O homem com o megafone coçou a cabeça em apuros. A situação era sem precedentes. A multidão observava dividida. Foi então que Sofia, a filha de Montenegro, saiu de trás de um grupo de pessoas. Ela caminhou até o centro do campo, seu vestido limpo contrastando com a lama, e parou ao lado de Luca. Ela não disse nada ao pai, apenas olhou para o juiz. Eu vi, ela disse, sua voz jovem, mas firme. Eu estava num ponto alto. Quando a chuva começou, o caminho principal virou um rio de lama. Era impossível. O relâmpago foi para um atalho que ele conhecia. Ele não trapaceou. Ele foi inteligente e corajoso. Montenegro ficou pasmo. Sofia, cale a boca. Não, pai. Ela respondeu, sem levantar a voz. Ele está certo. O senhor só vê o preço das coisas. A rebelião silenciosa da filha pareceu paralisar Montenegro por um instante. Foi a brecha que Otávio precisou. Ele se virou para o juiz. A aposta era sobre o valor do meu cavalo, sobre a capacidade dele. Ele completou a prova. Foi o primeiro a cruzar esta linha. Ele enfrentou a tempestade e venceu. Isso é um fato. O resto é detalhe. O juiz olhou para os assistentes, olhou para a multidão, olhou para o rosto sujo de lama de Luca e para os olhos sérios de Sofia. Ele respirou fundo. A prova, ele anunciou, levantando o megafone, tinha como objetivo testar a resistência entre os cavalos. O vencedor é o primeiro a completar o percurso de ida e volta ao córrego do sossego. O cavalo relâmpago da fazenda Sol Nascente foi o primeiro a retornar. Portanto, é o vencedor. A declaração foi recebida com um novo rugido da multidão. Desta vez, foi uma celebração incontestável. Gritos de relâmpago, relâmpago ecoaram no campo. Arlindo Montenegro ficou branco. Ele olhou para a filha, para o juiz, para o cavalo vitorioso. Ele virou-se e, sem dizer uma palavra, caminhou de volta para seu carro. Seus homens tropeçando atrás dele, arrastando os cavalos cansados e derrotados. A vitória era deles. A safra estava vendida pelo dobro do preço. O vale estava salvo. Relâmpago estava salvo. Mas Luca não sorria. Ele observava Montenegro ir embora e sentia que algo ainda não estava terminado. A vitória na corrida era uma coisa. Outra coisa era garantir que o verdadeiro significado de tudo aquilo nunca fosse perdido de novo.
Seu Otávio se aproximou dele. As lágrimas haviam secado, mas seus olhos estavam vermelhos. Ele olhou para o filho e desta vez não havia muro. Havia apenas um pai vendo um homem onde antes via um menino. Luca, ele disse de novo, e desta vez o nome soou inteiro. Você e ele. Luca finalmente quebrou. O peso das semanas, o medo, a tensão, tudo veio à tona. Seus ombros tremeram. Ele não chorou, mas seu rosto se contorceu. Otávio não pensou duas vezes. Ele fechou a distância e puxou o filho para um abraço. Um abraço forte e desajeitado que prendia Luca contra seu casaco molhado. Era o primeiro abraço verdadeiro em 8 anos. Luca ficou parado, chocado, e então suas mãos subiram e se agarraram às costas do pai. Eles ficaram assim no meio do campo, com a multidão comemorando ao redor e o cavalo vencedor ao lado, observando os dois homens que ele, de sua maneira silenciosa, havia ajudado a reunir. Zé Rocha, vendo a cena, tirou seu chapéu de palha encharcado e o segurou contra o peito. Um sorriso largo e genuíno iluminou seu rosto. Ele olhou para Relâmpago e acenou com a cabeça, em um gesto de profundo respeito. Do outro lado do campo, quase esquecido, Mariano observava a cena. Ele viu o abraço, viu a celebração, viu o dinheiro de Montenegro em seu bolso que agora parecia quente e sujo. Ele baixou a cabeça envergonhado e se afastou, sumindo entre a multidão antes que alguém notasse sua presença. A chuva parou completamente. Um raio de sol fraco furou as nuvens e iluminou o campo dos sonhos, justamente onde pai e filho se abraçavam, e onde um cavalo magro e corajoso descansava, sua missão cumprida. Mas a verdadeira lição, Luca sabia, ainda precisava ser dita, e ele sabia exatamente para quem. O abraço durou tanto tempo que o mundo ao redor pareceu parar. Quando seu Otávio finalmente soltou Luca, seu rosto estava diferente. Ainda cansado, ainda marcado pela tristeza de anos, mas com uma leveza nos olhos que não estava lá antes. Como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. Ele olhou para Relâmpago, que observava os dois, quieto, sua respiração ainda ofegante, mas mais calma. Vamos para casa, disse Otávio. Sua voz era rouca, mas suave. Esse cavalo precisa descansar. E você também. A volta para a fazenda Sol Nascente foi uma procissão silenciosa, mas não daquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio contemplativo. Luca montava em Relâmpago, que caminhava com um passo lento e satisfeito. Otávio cavalgava ao lado, sem pressa. Zé Rocha e alguns dos outros peões os seguiam, conversando baixo, ainda maravilhados com o que tinham visto. A notícia da vitória tinha chegado antes deles. Quando atravessaram a porteira, alguns moradores da região que não tinham ido ao campo já estavam lá, esperando. Aplaudiram quando a dupla passou. Luca se sentiu envergonhado, mas também um quente de orgulho brotou em seu peito. Zé Rocha tratou de levar Relâmpago para uma baia limpa, com feno fresco e água. Ele começou a limpar a lama do animal com movimentos cuidadosos. "Deixa que eu faço, Zé", disse Luca se aproximando. "Tá certo, o herói que cuide do seu parceiro", disse Zé, entregando a esponja com um sorriso. "Eu vou dar uma olhada no seu pai. Ele parece que viu um fantasma, o fantasma bom." Luca ficou sozinho com Relâmpago. Enquanto trabalhava retirando a lama seca do pelo, ele falava baixinho para o cavalo, agradecia, relembrava partes da corrida. O cavalo, exausto mas contente, fechava os olhos e deixava-se cuidar. Na casa grande, Otávio estava na varanda, olhando para o horizonte, mas sem a expressão perdida de antes. Ele parecia estar vendo algo novo. Quando Zé Rocha subiu os degraus, ele não se virou. "Zé", disse Otávio, "seu Otávio, você sabia sobre o treino?" Zé encostou-se na coluna da varanda. "Sabia, e se fosse preciso faria de novo." Otávio finalmente olhou para ele. "Por que você não me contou? Porque você não estava pronto para ouvir?" disse Zé, sem medo. "Você estava trancado num quarto escuro, seu Otávio. O Luca tentou abrir a porta e você empurrou. Aí ele achou uma janela. O Relâmpago foi à janela." Otávio baixou a cabeça. "Clara sempre disse que eu era teimoso. E ela estava certa", disse Zé com um meio sorriso. "Mas ela também dizia que sua teimosia, quando era para fazer o bem, era a coisa mais forte do mundo. Acho que o Luca pegou um pouco dessa teimosia, só que a teimosia dele é quieta." Otávio assentiu lentamente. "O Montenegro vai voltar, pelo dinheiro da safra. Ele é homem de cumprir contrato, mesmo que seja por orgulho." "Deixa ele voltar", disse Zé, encolhendo os ombros. "A gente entrega o gado, recebe o dinheiro, o resto não interessa." Mas as coisas não eram tão simples.
No fim da tarde, enquanto o sol dourado secava a terra molhada da chuva, um carro entrou na estrada da fazenda. Não era o carro de Montenegro, era uma caminhonete simples. Dela desceu o próprio Montenegro, mas sozinho, sem seus homens de terno. Ele caminhou até a varanda, onde Otávio e Luca estavam agora sentados tomando um café. Zé Rocha, que estava no galpão, ficou alerta e se aproximou. Montenegro parou aos pés dos degraus. Ele parecia menos arrogante, apenas sério e talvez um pouco curioso. Seu Otávio, ele cumprimentou. Montenegro, respondeu Otávio sem se levantar. Vim tratar do contrato do gado? Isso vem depois, os papéis estão sendo preparados. Montenegro fez uma pausa. Ele olhou para Luca. Vim por outra coisa, o tal do Vale da Fortuna. Luca sentiu os músculos ficarem tensos. Otávio colocou a xícara no banco ao lado. A aposta foi sobre os direitos de exploração, disse Montenegro. Vocês ganharam. O vale é de vocês. Mas a minha curiosidade ficou. Um lugar escondido que só um cavalo e um menino conhecem. Que tem plantas que a sua falecida esposa usava para curar pessoas. Ele olhou diretamente para Luca. É verdade mesmo? Luca segurou o olhar dele. É verdade. E essas plantas, elas realmente têm valor? Valor medicinal, digo. Luca se levantou. Ele estava cansado, mas suas palavras vieram claras. Elas têm valor para quem precisa de ajuda. Minha avó fazia chá para dor de barriga, unguento para ferida que não fechava, um xarope para tosse forte. Ela não vendia, ela dava. As pessoas da roça vinham até ela e ela ajudava. Montenegro processou a informação. Seu rosto de negociante parecia estar fazendo cálculos que não fechavam, mas com um estudo adequado poderiam ser patenteadas, produzidas em larga escala. Valeriam uma fortuna. Foi então que Luca entendeu. Montenegro nunca entenderia. Ele podia até aceitar a derrota, mas sua mente ainda estava presa no dinheiro. Luca olhou para o pai. Otávio estava olhando para ele, e em seus olhos havia permissão e orgulho. Luca desceu os degraus da varanda até ficar de frente para Montenegro. Ele não era mais o menino assustado do cercado. Era alguém que havia cruzado um campo de lama e descoberto sua própria força. O senhor está errado de novo, disse Luca, e sua voz carregava uma calma que silenciou até os grilos do entardecer. O Vale da Fortuna nunca foi sobre riqueza, nunca foi sobre vender. Era o jardim da minha vovó Clara. Era o lugar onde ela se sentia em paz. As plantas eram os remédios dela, sim, mas o mais importante era a intenção. A intenção de cuidar, de ajudar sem querer nada em troca. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E o relâmpago não é um troféu. Ele não é uma coisa para ser comprada ou ganha em uma aposta. Ele é família. Ele era a companhia da minha avó e agora é meu amigo. A verdadeira fortuna da fazenda Sol Nascente nunca esteve enterrada num vale escondido. Luca virou-se e apontou para a terra ao redor, para os pastos, para os peões que pararam para ouvir, para o pai na varanda, para Zé Rocha. A verdadeira fortuna está aqui. São as pessoas que trabalham com lealdade. É a memória de quem a gente ama e que nos ensinou o que é certo. É o respeito pelos animais e pela terra. É a capacidade de ver valor onde os outros só veem defeito. Foi isso que a minha avó deixou. E isso o Senhor não pode comprar. Ninguém pode. As palavras pairaram no ar quente do final da tarde. Ninguém falou. O próprio vento pareceu parar para ouvir. Arlindo Montenegro observou Luca por um longo momento. Seu rosto passou por várias emoções. Incredulidade, frustração e, finalmente, uma aceitação resignada. Ele olhou para a fazenda, não mais com os olhos de um comprador, mas talvez, pela primeira vez, com os olhos de quem vê algo que não entende completamente, mas respeita. Ele assentiu, devagar. Eu vejo que não há negócio a ser feito aqui, ele disse, sua voz sem o brilho habitual. Pelo menos não o tipo de negócio que eu conheço. Ele olhou para Otávio. Os meus homens virão amanhã para finalizar a compra do gado, o dobro do preço, como combinado. Estaremos esperando, disse Otávio. Montenegro deu meia volta e caminhou de volta para sua caminhonete. Antes de entrar, ele parou e olhou para Luca uma última vez. Você é um garoto notável, disse ele, e parecia sincero. Sua avó, ela deve ter sido uma mulher notável também. E então ele foi embora. O silêncio que ficou foi doce. Era o silêncio de uma batalha terminada, de verdades ditas, de um coração começando a se curar. Zé Rocha foi o primeiro a romper o silêncio. Ele começou a bater palmas. Um aplauso lento, solene.
Então, os outros peões que estavam à distância juntaram-se. Mariano não estava entre eles. Ele tinha ido embora mais cedo, sem se despedir de ninguém. Otávio desceu os degraus e ficou ao lado de Luca. Ele não o abraçou de novo, mas colocou um braço pesado e firme sobre os ombros do filho. Ela estaria tão orgulhosa de você, ele disse, sua voz embargada. Tão orgulhosa. Ela estaria orgulhosa de você também, pai, disse Luca, olhando para ele, por finalmente enxergar. Pai e filho ficaram ali, observando o pôr do sol pintar a fazenda de laranja e roxo. Mais tarde, na baia, Luca terminou de cuidar de Relâmpago. O cavalo estava limpo, alimentado e descansando. Luca sentou-se no chão, encostado na parede, sentindo o cansaço profundo em cada osso. Relâmpago deitou-se ao seu lado com um longo suspiro. Ele esticou o pescoço e encostou suavemente a cabeça no ombro de Luca, um peso quente e confortável. Luca fechou os olhos. Ele não pensava mais na corrida, ou em Montenegro, ou na aposta. Ele pensava no caminho de volta para casa, com o pai ao seu lado. Pensava no sorriso de Zé Rocha. Pensava que, pela primeira vez em muito tempo, a casa grande não parecia mais um lugar vazio. Parecia uma casa. A fazenda Sol Nascente ainda tinha seus problemas. Ainda tinha trabalho duro pela frente, mas agora tinha algo que estava perdido há 8 anos. Tinha união. Tinha esperança. E tudo começou com um cavalo magricela que todos riam e um menino quieto que sabia escutar. Eles mostraram a todos que a maior riqueza não é o que você encontra ali escondido. É o que você cuida, o que você ama e o que você defende todos os dias com o coração aberto. Sob o céu estrelado de Ribeirão Preto, naquele cantinho do Brasil, a verdadeira fortuna finalmente estava a salvo.